que Deus fale ao seu coração através da mensagem que você irá assistir neste momento. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Que Deus te abençoe! Tenho plena convicção que maioria absoluta aqui já é um salvo em Jesus. Mas o discípulo é o próximo degrau. Ser ou se tornar um discípulo de Jesus exige um comprometimento maior. E é esse o convite que eu quero fazer a você nesta noite. Se você ainda não tem Jesus, o primeiro passo é crer nele, entregar o coração a ele, ser um salvo. Mas sem dúvida nenhuma, o outro é se tornar um discípulo de Jesus. E eu quero que você dê muita atenção ao que vamos ensinar nesta noite. Esta então é a última mensagem da série Venha Pertencer. Mais um mês se foi, percebeu isso? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, já foi. Já estamos chegando no mês 7 de 2022 e nós precisamos fazer discípulos, precisamos avançar, precisamos continuar multiplicando, ampliando o alcance da mensagem que a igreja prega. E Deus nos tem dado muita gente forte, muita gente de Deus para ministrar, para ser edificado. Tudo que você ouviu até aqui falou ao seu coração? Você recebeu a ministração? Deus tem feito isso e nós sabemos que Ele quer que façamos muito mais. Ele vai nos ajudar para isso. O que falta para você pertencer à família de Deus? Além do tema em destaque, falamos também sobre alguns objetivos que consideramos valores espirituais da PIBAM para o fluir do Espírito Santo entre nós e, por conseguinte, no coração das pessoas que desejamos atrair para a família de Deus na cidade. Aqui nós temos um planejamento em oração, em jejum, nos debruçando realmente na dependência de Deus, para não fazermos nada de nós mesmos, mas sermos totalmente dirigidos pelo Espírito Santo. E quando agimos assim, com seriedade, para com a palavra de Deus, não apenas eu, mas você também, Deus direciona tudo. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque hoje eu tive um encontro com o David e a Cíntia. Fiquem em pé aí, esses dois líderes aí, fiquem em pé aí, por favor. Esses dois aí. E eu até brinquei com a Cíntia, eu não sabia que o Espírito Santo falava com você também, com o David. Para mim era só comigo, rapaz. Pastor Jorge, eu tomei um susto. Até o tema é igual, o texto é igual, o coração é igual. Por agosto jovem que está chegando aí, águas profundas, águas profundas, águas profundas. Queridos, Deus está fazendo uma obra extraordinária nos nossos corações e ai de nós se perdermos a direção dele. Temos que nos manter olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé, para estarmos sempre no centro da sua vontade. Ensinamos sobre venha pertencer à comunhão de Jesus, venha pertencer à adoração a Jesus, venha pertencer à missão de Jesus e hoje venha pertencer à equipe de discípulos de Jesus. João 15, 16 e 17 está escrito assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Amar é prática, amar é gesto, amar precisa se tornar concreto. Não é você virar agora para o seu amigo e dizer, eu te amo. Talvez você nem saiba onde essa pessoa mora, quais são as lutas dela. Quem ama, conhece o outro. E, sobretudo, a Bíblia nos ordena amar até o nosso inimigo, até aquele que fala mal da gente. Estes nós precisamos abençoar, amar e cuidar deles também. Então, quando Jesus nos orienta a amarmos, Ele está dizendo o seguinte, olha, o primeiro passo para se tornar um discípulo meu e frutificar é você amar. Quem ama se entrega, quem ama se doa, quem ama investe, quem ama dá tempo. Você só vai dar tempo às coisas que você ama, às coisas que têm valor para você. A isso você dá tempo da sua vida. E para ser um discípulo de Jesus, real, autêntico, legítimo, poderoso,
você precisa iniciar pelo amor pelas pessoas. A primeira dimensão para compreendermos o chamado de Jesus é sentir-se grato e honrado por Ele, para uma missão tão nobre, da qual não temos nenhuma condição de realizar, a não ser que Ele esteja agindo e operando em nós, por meio de nós e apesar de nós. Somos falhos, erramos, mas Ele assim, e ainda assim, vê o nosso coração, e Ele sabe que nós o amamos. Ele sabe que nós queremos dar o nosso melhor. Nem sempre vamos tirar 10, mas só o fato de querer tirar o 10, Ele vai lá e completa o que falta. E às vezes falta 9, e a gente só faz 1 ponto, e Ele completa os 9, aleluia. Ele te ama, Ele te quer bem, e eu quero orar por você, antes de seguir com esta mensagem. Senhor, aqui nós estamos, Pai, por causa do Teu amor. O Senhor nos escolheu, nos nomeou para que nós fôssemos e dessemos fruto, e fruto que permanece. Porque tudo que o Senhor faz é eterno. Tudo que o Senhor tem para nós é o melhor aqui e na vida que virá. Portanto, Senhor, nos ajude a compreendermos e nos sentirmos honrados, gratos ao Senhor, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos separou. E o Senhor não separou um pastor, ou os pastores, os diáconos, os líderes de células. O Senhor separou a todos nós. O Senhor chamou a todos nós. E é isso que queremos, Pai. Fique muito claro a cada um que está aqui e aqueles que também estão na internet. Nos ajude, nos abençoe. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus escolheu 12, designando-os como apóstolos para que estivessem com Ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Ele escolheu 12. É a primeira parte desse sermão. Ele escolheu 12. Ele separou numa multidão de discípulos 12. E eu tenho certeza que dentre todos aqueles que estavam ali com Jesus, aqueles ali não eram os melhores, não eram os mais intelectuais, não eram os mais sábios, só tinha gente problemática ali. E Jesus chamou exatamente para que eu e você, que eu penso que sejamos um pouquinho melhores do que era Pedro, muito sanguíneo, muito colérico, querendo definir tudo na faca, no tiro, se tivesse tiro naquela época. Eu e você precisamos nos ver naqueles pescadores, naquele coletor de impostos, naquele zelote, que era um partido muito radical, judeu. Eu e você fomos chamados, escolhidos para frutificarmos. Ele nos escolheu também. Ele escolheu 12, essa prerrogativa é dele, pois ele é o Senhor que convoca os trabalhadores para a sua seara. Ninguém pode tomar para si tal posição, até que ouça o chamado de Jesus e atenda-o pela fé. Quando você decide acreditar na mensagem do Evangelho, o Espírito Santo passa a habitar em você, e aquilo que estava obscuro, estava nublado na sua vida, começa a fazer sentido, e você começa a entender melhor a palavra de Deus. Quantas pessoas antes de se converterem, elas dizem assim: eu não entendia nada da Bíblia, bastou aceitar Jesus, e me parece que as escamas caíram, e eu estou entendendo, o que eu estou lendo agora está fazendo sentido, porque sem o Espírito Santo ninguém vai entender a Bíblia, só vai compreender intelectualmente, é um conhecimento raso, porque o que está aqui é oculto, está escondido, e ele revela aos pequeninos. Jesus se alegrou e disse: olha, Pai, eu te agradeço, porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Quantos pequeninos aqui nesta noite? A Bíblia faz sentido para você? Você se alegra quando lê, quando ela te exorta, quando ela te disciplina, quando ela lhe aponta o caminho? Você tem prazer nessa lei e nela medita dia e noite? Você será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Vai dar o seu fruto na estação própria. Tudo que você fizer vai prosperar.
É assim, a palavra de Deus foi revelada a mim e a você, mas eu e você precisamos tomar posse dela e vivermos a partir dela, porque Ele nos escolheu. Estes são os 12 que Ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, que também é Natanael, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, o que o amou até o fim, não traiu. Até quem ia trair, ele escolheu. Esse som é onde, meu Deus? Aqui dentro não, né? Ele escolheu, mas também designou-os apóstolos. E essa prerrogativa é só dele, Jesus. Pois não sou eu quem me dou uma designação especial, mas ele. Ser um enviado de Jesus é carregar em si intimidade com Jesus. O texto deixa muito claro, olha, ele escolheu 12 para estar com ele, para ver a sua intimidade. Jesus, num determinado momento da história dos evangelhos, ele vai se despir, vai pegar uma toalha e, como servo, como escravo, vai lavar os pés dos discípulos. Aí Pedro disse: de maneira nenhuma. Senhor, lava meus pés? Não. Aí Jesus disse o que para ele? Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro era 8 ou 8 mil, não é 8 ou 80 não, era 8 ou 8 mil. Aí ele disse o seguinte: então, ok, não apenas os pés, a cabeça, os braços, os peitos, lava tudo. Aí Jesus ensinou a ele de novo: não, vocês já estão lavados pela palavra que eu tenho ensinado a vocês. Só os pés, porque esses pés aqui é que vão caminhar nessa terra. Terra de promiscuidade, de mentira, de engano, de adultério, de fornicação, de tudo que é errado. Aí Jesus vai e vai iluminando os nossos passos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deus está conosco, Ele quer que tenhamos intimidade com Ele, Ele quer que caminhemos com Ele, Ele quer nos conhecer integralmente, que nós o conheçamos também. Quando obedecemos a palavra, Ele se revela a nós, Ele fala conosco, Ele nos mostra a direção, Ele nos aponta o caminho. Mas também, quando Ele nos dá uma designação, Ele nos dá autoridade para anunciar a mensagem do Evangelho. Nenhum outro órgão público terá autoridade de Deus para falar do Evangelho, apenas eu e você, igreja do Deus vivo. Somente eu e você temos autoridade do céu para ligar e desligar. Por isso que eu e você precisamos tomar posse dessa bênção que é, dessa ser grato demais. Tem muita gente boa demais, conhece muito a palavra, sabe quase tudo sobre Deus, mas não está cumprindo o propósito para o qual ele foi chamado. Das trevas para a maravilhosa luz, ou seja, não está abrindo a boca para falar de Jesus, não está abrindo a boca para dizer das grandezas de Deus, não está usando o dom e a capacitação do Espírito para ser e fazer diferença na vida das outras pessoas. Estão vivendo uma vida rasa, uma vida que não é essa que Deus quer profundidade, e por isso Ele te deu intimidade com Ele. Não vamos perder tempo com coisas banais, queridos, com vaidade, com sopro, com gás, porque aparece e logo desaparece. Nós precisamos dessa autoridade e colocá-la para fora, mas também Ele nos deu poder para expulsar os demônios e curar os enfermos. É uma realidade, queridos. Deus continua o mesmo. Ele continua curando, salvando, libertando, transformando. Ele é o mesmo, ele não mudou. Nós é que precisamos. Eu vou usar uma frase aqui, tá bom? Tomar vergonha. Amém, queridos? Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quando alguém falar para você: eu estou sentindo dor, coloca a mão lá e ore. Ore! Passou? Não passou? Então vai para o médico. Vai correndo, porque Deus tem alguma coisa para fazer no médico. Não fique em crise não, queridos.
Você acha que Paulo não orou por Timóteo, não? Quantos aqui acreditam que Paulo orou por Timóteo? Orou ou não orou? Claro que orou. Olha, Timóteo, é o seguinte, campeão, orei por você, mas olha, o pai te deu essa luta aí. Faz o seguinte, ao invés de só tomar água, toma também uma colherzinha de vinho. Notem, eu estou falando uma colherzinha de vinho, por causa do seu problema de estômago. Quem está entendendo? É para chegar em casa e... Por causa do seu problema aí, você vai lá e você vai ser curado. E você vai conseguir levar a sua vida até o fim, numa boa. Paulo mesmo intercedeu por si. Era cheio do Espírito Santo. Para você ter noção, ele chegou na ilha de Malta e lá um certo Públio, um maioral lá da ilha, estava enfermo. O seu pai estava enfermo e ele foi lá e orou por ele. Curou a enfermidade dele. Daqui a pouco, todos os enfermos da ilha foram lá e a Bíblia diz, Paulo curou a todos eles. Aí Paulo falou, o negócio aqui está forte. Senhor, me cura. Não. Senhor, por favor, esse espinho que eu tenho na carne aí, dá para o Senhor me curar? Não. Senhor, por misericórdia, me cura. Aí Deus falou, não te curo, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ele não mudou. Se você tem uma luta, você pode vencer de maneira miraculosa. Mas se Deus não te livrar disso aí, glorifique também, você vai para o céu e lá não tem essa dor aí, essa luta. Fique tranquilo, lá não tem dor, você vai ver isso aqui hoje. Mas é necessário que sejamos discípulos de Jesus. O discípulo, ele não fica chorando, batendo o pé, porque ele sabe que ele tem poder e autoridade e intimidade com Jesus. Quando houve necessidade de substituir um dos escolhidos pelo Senhor, os apóstolos estabeleceram alguns critérios capazes de autorizar o substituto, tal qual o havia sido Judas, o que o traiu. Atos 1, 21 a 22. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens, pode ler comigo aí? Um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até os dias em que foi elevado dentre nós nas alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então eles estabeleceram um critério, olha, Judas traiu, foi para o seu lugar, agora a gente precisa colocar outro no lugar. Qual é o critério, Pedro? Tiago, o que você acha, João? E fizeram ali uma assembleia bem batista e imediatamente saiu isso aqui. Olha, se vai ser testemunha conosco, ele precisa ter iniciado desde o batismo de João, passado esse tempo todo conosco aqui, visto a sua morte, a sua ressurreição, para que ele seja também conosco um apóstolo. E ali tinha José, chamado Justo, Barsabás e Matias. E a sorte caiu sobre Matias. E eles oram agradecendo a Jesus, como você vai ler comigo aí no texto. Então indicaram dois nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram, Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes dois tem escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes e caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Eu gosto de olhar para o chamado de Paulo, ele é o último a ser chamado para ser apóstolo. E esse definitivamente muito separado, muito escolhido, desde o ventre da barriga da sua mãe, lá na barriga da sua mãe. Paulo vai dizer isso com essas palavras. E ele se chama até de abortivo, ele foi fora do tempo, ele não esteve nesse período todo, mas os 12 apóstolos olharam para ele e disseram o seguinte: você também é um apóstolo. Paulo recebeu o evangelho, sabe de quem? De Jesus. Ninguém o ensinou. Palavras dele. Eu recebi de Jesus. Você vai ler as cartas de Paulo e ele tem algumas revelações que nenhum outro apóstolo tem e você não vai ver em lugar nenhum do Novo Testamento. Paulo é chamado por Deus
ele recebe revelações especiais e ele escreve 13 cartas, pelo menos as 13 que estão escritas aqui no Novo Testamento, mais de 50% do Novo Testamento ele escreveu, e eu tenho certeza que outras cartas que ele escreveu que não estão aqui, porque ele foi separado por Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã, você não foi chamado apenas para ser salvo, você não foi chamado apenas para se batizar, seja no batistério, seja no rio, seja na cachoeira, você foi chamado para algo mais além, mais profundo, porque há muitas pessoas que serão salvas e libertas por meio da sua vida, e você precisa fazer aquilo que Paulo disse a Timóteo: desperta o dom que está em ti. Há muitas pessoas que não fazem o que Judas Iscariotes fez, mas também abandonam o caminho, deixam de frutificar, deixam de levar outras pessoas para junto, para perto de Deus. E não é isso que queremos para você, não é isso que queremos para a nossa igreja. Essa é a história dos primeiros enviados. Hoje eu e você somos convidados a pertencer a este seleto grupo de discípulos de Jesus, tal qual o fez com os outros 70. Vejam, Lucas 10:1. E depois disto, você pode ler para mim? E depois disto, aleluia. Então, Jesus tinha 12. Quando ele queria orar mais intensamente, que ele se recolhia um pouquinho, ou ia para um lugar deserto, ele levava 3, Pedro, Tiago e João. Mas quando ele queria ter um tempo de maior intimidade ainda, ele estava sempre com João. Mas ele não tem filhos nem discípulos prediletos. Então ele chamou mais 70 e enviou com igual autoridade para fazer diferença na vida das pessoas. Quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele viveu aqui, depois da ressurreição, 40 dias e apareceu a mais de 500 discípulos. E hoje somos bilhões de discípulos espalhados pelo mundo, porque ele chamou, chama e vai continuar chamando até a sua volta. Somos nós que precisamos nos identificar como salvos em Cristo e agora subirmos o próximo degrau, que é o comprometimento, que é estar abraçando a causa. Eu não quero aqui na igreja que você apenas seja um participante de culto. Não! Deus não quer que você participe de culto nenhum. Ele quer que você pertença verdadeiramente a um corpo vivo, onde você vai servir e ser servido, amar e ser amado, cuidar e ser cuidado, exortar e ser exortado, disciplinar e ser disciplinado, corrigir e ser corrigido. É assim. Você não pode ser crente lá fora. Não, o importante sou eu com Deus. Querido, se você abandonar o corpo, você não tem a cabeça. O cabeça é Cristo. Não dá. Não, eu estou no ministério solo. Eu estou bem com Deus. Você precisa de pessoas ao seu lado. Você precisa de alguém ao seu lado. Você precisa sentir o calor da igreja. Você precisa abraçar o ministério. Você precisa estar junto com as pessoas. Isso aí é obra de Satanás. E muita gente está vivendo assim. Não, o importante sou eu com Deus. Eu estou bem com Deus. Não, você nunca vai estar bem com Deus. Jesus disse o quê? O primeiro grande mandamento, quem se lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Não tem como amar aquele que você não vê e desprezar aquele que você vê. Nós precisamos uns dos outros. Agora sim eu vou te pedir para fazer um exercício. Olha para o lado aí, dá um sorriso para essa pessoa. Se você não souber o nome dela, pergunta: qual é o seu nome? Saia daí com esse nome. Esse nome aí é importante. Faça isso. Jesus chamou outros 70. Quando os enviou aos de perto e de longe, a ordem estava clara: façam discípulos de todas as nações, batizem-nos e ensine-os tudo o que eu lhes ordenei. Igreja séria não ensina o que ela pensa, ela ensina o que Deus pensa e ordenou. Se você está buscando uma igreja focada na palavra, seja bem-vindo.
Quem sobe nesse púlpito não pode falar assim, eu acho, aqui não tem eu acho. O que a palavra diz? Porque é isso que traz vida, cura, libertação, salvação. Não é o que eu penso, o que eu acho. É o que Deus pensa. Se Ele diz que é pecado, é pecado. Se Ele diz que é embaraço, é embaraço. Se Ele diz que é mentira, é mentira. Se Ele manda fugir, a gente corre, foge. Bíblia, queridos, é palavra de Deus. Ela não se transforma. Ela é a palavra de Deus. Eu gosto muito do Salmo 23, verso 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu gosto muito. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente. Olha que coisa linda, refrigera-me, é só coisa boa. Mas chega a parte difícil. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Por quê, pastor, que você não vai temer? Porque Ele está comigo. E está contigo também, porque Ele é fiel. Não te deixarei, não te desampararei. Vou estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Aleluia! Ele nos chama, mas Ele caminha conosco, Ele vai conosco, Ele nos empodera, Ele nos dá autoridade, Ele está indo com a gente. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Ele está com você. Ele vai contigo. A obra de salvar o mundo foi dada à igreja formada por discípulos. Não é a igreja que vem que faz diferença, é a igreja que vai. A igreja que está reunida agora aqui, eu e você, estamos celebrando ao Senhor, cultuando, estamos nos enchendo, a nossa semana vai ser fantástica, vai ser maravilhosa, em nome de Jesus. As portas estão abertas sobre a sua vida, em nome de Jesus, esse emprego vai sair. Em nome de Jesus, esse problema aí na justiça vai acabar. Em nome de Jesus, a porta vai se abrir. Você vai ser abençoado, ok. Mas olha, Ele tem mais do que isso para você. Ele tem mais do que isso. E se você tomar posse disso, você vai fazer e vai passar a fazer muitos discípulos. Vejam, Atos 13, versos 1 a 4. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam, olha aí, quantos vieram aqui adorar o Senhor, aqui nessa coletividade? Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Que coisa linda, irmãos. O que tinha lá? Olha lá para o início. Na igreja de Antioquia havia o quê? Profetas e mestres. Alguém certa vez me perguntou acerca desse texto. Eu falei assim, leia o texto com atenção. Havia quem? Profetas e mestres. Onde tem profeta e tem mestre, tem revelação do Espírito. É porque a gente não dá muita atenção a isso. Mas está lá escrito, e eu creio nisso. Quando Deus levanta a gente para falar e ministrar sobre a nossa vida, se a gente acreditar, a gente pega a bênção. Quando alguém falar alguma coisa para você, guarda no coração. Seja bom, seja ruim, guarda no coração. Não fique descrendo daquilo que você recebe. Já falei aqui, né, a experiência ali da pessoa que não queria fazer a ultrassonografia, o casal não queria saber o sexo do bebê. Aí uma irmã aqui de oração falou assim, eu sei o que é, porque Jesus me mostrou. Aí ela olhou dentro do olho deles assim e falou, olha, vai ser um menininho. Eu vou usar essa expressão porque é a expressão dela. Eu vi o saquinho, é um menino. Aí a mulher acreditou de imediato. Ela falou assim, olha filho, ela disse que vai ser um menino, você queria tanto um menino. Ela acreditou. Você já imaginou se viesse uma menina? Hein? Mas veio um menino. Mas não acaba aí não. Ela disse assim, olha, é menino e vai ser chamado de Miguel. A mulher falou assim, vem até com nome? Essa igreja aqui é muito poderosa. Nome. Aí passou um tempo, veio a menina com o marido, com o bebezinho, para mostrar aqui na tenda de oração. Aqui o Miguel. Aleluia! Existem coisas sobrenaturais que só são acessadas quando uma igreja está em oração, está jejuando, está buscando fazer essa ligação do céu na terra.
lembre-se disso, o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. O negócio é sério, mas só vai ver aquele que vai. Aquele que vem, ouve isso aqui e volta para casa feliz da vida, poxa, que legal. Mas você precisa ver, você precisa acreditar, você precisa estar, você precisa pertencer, viver isso. E você vai começar a ver coisas grandes e ocultas que você não sabe. Coisas grandes, firmes. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, e foram eles quem revelaram. Eles revelaram certamente o que o Espírito Santo queria que fosse feito. E o Espírito Santo então usou a boca deles: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, repita comigo, jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Eles adoravam juntos, jejuavam juntos, ouviam o Espírito Santo juntos, oravam juntos, impunham as mãos juntos e enviavam para a missão, juntos. Eclesia ou igreja, que significa reunidos juntos. Já viu quando o pastor coloca assim, ó, juntos, e coloca um coraçãozinho? Quem já viu isso? Porque nós somos a igreja de Cristo, está ligando. Nós temos que nos amar, cuidar melhor uns dos outros. O nosso Deus quer trabalhar na nossa unidade, porque é ali que Ele derrama a bênção. Tem unidade, você e a sua esposa, vai ter bênção. Não chegou a um acordo, nem compartilha com o filho, vai dar problema. Chegou a um acordo, aí compartilha com os outros. É assim. Quando eu e você queremos mais de alguém ou da sua empresa, a gente faz muitas reuniões, a gente conversa, a gente cria um diálogo, a gente estreita para que aquela decisão seja fruto de uma contrição e não de uma atrição. Quando há atrito, ainda não é o tempo de decidir. Agora, quando o Espírito Santo vem e faz o que fez na igreja de Antioquia, enquanto eles adoravam, a família que adora, o casal que adora, o namorado, a namorada que estão em adoração a Deus, estes serão livres de muitas coisas, de muitos equívocos. E eu tenho certeza que Deus está falando ao seu coração. Mateus 18 a 20, diz assim: digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Vamos juntos agora? Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. E onde Jesus está passeando, a liberdade. Onde Jesus está, tem cura. Onde Jesus está, tem provisão. Onde Jesus está, a gente sai com o nosso coração fortalecido e encorajado para encarar as lutas dessa vida. Critérios, então, para tornar-se um membro da equipe de discípulos de Jesus: em primeiro lugar, renúncia. Repita comigo, renúncia. Renúncia. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Discípulo é um novo degrau. Discípulo é uma nova estação. Discípulo é um novo mover de Deus sobre a sua vida. Não é apenas ser um salvo, participar de uma igreja, pertencer a uma igreja, mas é estar no fronte, disposto a abrir mão de tudo. Já ensinamos, queridos, que Pedro e André, seu irmão, abandonaram as redes e seguiram a Jesus. Tiago, também o seu irmão, olharam para o seu pai. Pedro e André, Tiago e João abandonaram Zebedeu, seu pai, e deixaram as redes também. Por quê, pastor? Porque eles ouviram o chamado de Jesus, foram tomados pelo chamado, deixaram tudo. Esse pode ser discípulo dele, vai estar com ele mais tempo, vai orar mais tempo,
vai padecer também, porque andar muito perto de Jesus é perigoso demais. É bom demais, mas também é perigoso. Pode vir pedrada de onde você menos espera, pode vir tiro, pode vir tudo. Por quê? Porque você está andando com Jesus. A Bíblia diz que no final dos tempos, só o fato de você falar assim, eu sou cristão, as pessoas já vão te odiar, só porque você disse que serve a Jesus. Quando você, daqui a pouco, aí uns 2, 3 anos, talvez uns 5 anos aí para frente, você vai falar assim, eu creio em Jesus. Você? Você é isso. Tudo de pior que você possa imaginar. E você tem que estar disposto a pagar o preço por ser um filho de Deus. Se ele, filho de Deus, foi crucificado, quanto mais nós o seremos. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quem perder a vida aqui, por amor a ele, vai ganhar para a vida eterna. O contrário também é verdade. Se você aqui o negar, ele também vai te negar diante de Deus. Jesus não faz acepção de pessoas, mas impõe critérios capazes de separar salvos de discípulos íntimos dele. Mateus 16, 24 a 25. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, queridos, preparem-se, porque os próximos 10 anos, já estamos no segundo ano dessa agenda aí, que você está vendo nos jornais, na internet, e se não está vendo, comece a observar melhor, estudar um pouco mais sobre geopolítica, entender o que está acontecendo no mundo. Tem uma agenda aí, 2030, quem já ouviu falar pelo menos, levanta a mão aí, já ouviu falar? Tem uma agenda aí, há uma série de coisas que precisam acontecer e vão acontecer. O caos vai se instalar no mundo todo. Queridos, o Brasil é um dos maiores produtores de alimento. Mas a palavra diz que no final dos tempos vai haver uma fome como nunca houve no mundo. E os homens estão dizendo, olha, vai vir uma fome aí sem precedentes. Mas porque o próprio homem vai cumprir a vontade de Deus. Independente se é A, se é B, se é direita, se é esquerda, se é centro-esquerda. Eles inventam um monte de coisa. No final, queridos, ou você está com Deus ou você está sem. No final é isso. E eu não estou falando de política. Eu e você precisamos saber o que a Bíblia fala acerca do final. E como nós, como discípulos dele, temos que estar prontos para não negar a nossa fé. Muita coisa da parte de Satanás vai ser colocada no mundo. E muitos dos nossos, e nós já vemos isso com clareza, estão apoiando, estão servindo, estão defendendo. A Bíblia diz que no final, nós mesmos seremos entregues pelos nossos. Então não se assuste, mantenha-se firme, porque se você perder a sua vida, você vai achar. Mas se você quiser salvar a sua vida, você vai perdê-la. Fique firme e vamos ser discípulos de Jesus. Jesus conhece o valor que as coisas da terra possuem, pois todos nós vivemos atrás delas para as possuir. Em razão disso, conhecendo o valor que damos às coisas passageiras desta vida, Jesus nos convida a crermos em algo maior, pleno e eterno, que jamais acabará, mesmo após a nossa partida dessa vida. Vejam, Mateus 16, 27, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus santos anjos, com os seus anjos. Vamos juntos agora? E então dará a cada um segundo as suas obras. Vamos esperar a volta de Jesus. É ali que está o prêmio eterno. Talvez você ganhe muitas coisas, muitos bens, seja alguém com muitas posses nessa terra, mas isso aí não entra no céu. Isso aí não vai para o túmulo com você. Isso aí fica para quem talvez nem tenha trabalhado. Certa vez, conversando com alguém que lida muito com compra e venda, e ele disse o seguinte, olha, se você é rico, preste atenção, hein? Faça logo
um testamento bem objetivo, bem claro, mas selecione as pessoas que lutaram com você para conquistar. Porque ele me disse o seguinte: herdeiro é entrega de bandeja. Porque ele não sabe quanto custou. Aí, conversa com o herdeiro. Deixa o dono morrer. Então, olha, não morra não. Deixa o dono morrer, que os herdeiros a gente conversa e trata rápido. Queridos, nós temos promessas lindas da parte do Senhor. Existe algo maior, de mais valor, incomparável, eterno no céu. Jesus nos convida a crer nele para herdarmos a glória futura e não os bens e prazeres deste mundo. Satanás falou: olha, se você se prostrar e me adorar, todos os reinos e prazeres desse mundo eu dou para você. Eu pergunto, Satanás tem alguma coisa? Ele é dono de alguma coisa? Jesus é dono de todas as coisas. Ele é Senhor de todas as coisas. O adversário não tem nada para te dar que depois ele não cobre com a sua vida. Mantenha-se firme. Quando for fechar um contrato, pense em adorar a Deus e glorificar a Deus com aquele contrato. Quando você for chamar alguém para trabalhar com você, ore a Deus, peça a Deus direção para colocar alguém de Deus ali naquele lugar, para a sua empresa não sofrer. Quando você for chamado para trabalhar em algum lugar, vá para glorificar a Deus e você vai subir naquela empresa, você vai crescer naquela empresa. Há muitas formas de darmos bom testemunho, de pregarmos o Evangelho. Quando for necessário, fale. Porque se você viver, tão somente viver, você já vai causar um impacto na vida das pessoas que estão à sua volta. Jesus nos convida então a crer nele para herdarmos a glória futura, embora ele possa nos dar algumas conquistas nesta vida. Não devemos colocá-las acima daquele que as deu, pois isso nos impedirá de amá-lo acima de todas as coisas. Essa foi a experiência do jovem rico. Percebam, Lucas 18, 21 a 24. A tudo isso tem obedecido desde a adolescência, disse o jovem rico. Ele cumpria todos os mandamentos do Senhor. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Ainda que eu não possa, mas eu acrescento aí a fala de Jesus. O rico pode entrar, mas aquele que ama o dinheiro é avarento. O Deus dele é o dinheiro, e ele não vai, porque ele ama o dinheiro. O dinheiro é o Deus dele, o dinheiro está acima dele. As riquezas foram nos dadas para que pudéssemos repartir e investir na vida de outras pessoas. Negar-se a si mesmo é determinante para aquele que deseja tornar-se um discípulo de Jesus após crer nele para a sua salvação. Pois aceitar a salvação de Jesus, porém ignorar o seu ensino, para abrir mão da sua vontade, submeter-se à vontade de Deus, é como chegar no aeroporto, mas não decolar. Você chega lá, mas não decola. Você está no aeroporto. Estou no aeroporto. Decolou? Não. Parece que vai decolar, mas não vai decolar. E se eu morrer aqui no aeroporto? Não, você vai para o céu. Está salvo. Mas você não viveu plenamente tudo o que Deus tinha para você viver aqui. Você não viu o coxo andar, você não viu o cego andar. Você não fez uma ultrassonografia espiritual. Você não falou para Jesus de ninguém, você não viu vidas serem transformadas, porque você foi salvo. Mas, repito, há um segundo degrau, e esse degrau exige renúncia. Qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Em segundo lugar, sacrificar-se. Se o primeiro é renúncia, o segundo é sacrificar-se. Tome sobre si a sua cruz. Tomar a cada dia a sua cruz significa estar disposto a entregar a sua própria vida, à semelhança de Jesus. Jesus fez quando levou a sua cruz até o Calvário. Quando estamos dispostos a dar o nosso bem maior, que é a nossa própria vida pelas pessoas, estamos totalmente prontos e seguros na fé, certos e convictos no Espírito, que vale a pena pagar esse preço pela fé que temos em Jesus.
Leiam para mim Romanos 8:18. Vejam, palavras do apóstolo Paulo. Considero Sabe o que ele está chamando de sofrimentos atuais? Apedrejamento, açoite, prisões, naufrágios, maledicências contra ele. Quem aqui já foi apedrejado por causa do Evangelho? Tem alguém aí que já foi apedrejado pelo Evangelho? Já foi apedrejado? Na testa? Meu Deus, tem um aqui, tem um representante aqui. Tem outro lá? Já foi também? Ou foi porque o teto da igreja caiu? Paulo também? Ok, certo. Lá também, que bom. Já padeceu um pouquinho. Uma vez fomos pregar ali em Niterói, aí num largo assim, aí os donos do lugar, né? Ou se sentindo donos, né? Aí quando a gente começou a cantar, aí eles mostravam a arma assim. Arma aqui, arma aqui. Aí eu dizia para a nossa equipe assim, não olha só para cima. E o negócio, Nilson, brilhava, hein? Pastor Luiz brilhava assim, brilhava. Aí aquele monte de gente, assim, era um largo assim. E a gente foi cantando, pregando. Aí quando a gente já estava em casa, a gente falou assim, Marquinhos, graças a Deus chegamos em casa. Mas quem vai para realizar, vê coisas. Uma vez no Paraná, nós estávamos lá cantando e pregando, e nós tivemos uma visão linda. Jefferson está aí, né, que era do Ágatos comigo, estava ali agora. E nós tivemos lá uma experiência assim, espiritual fantástica, maravilhosa, de grande livramento. Foi um momento que, numa próxima oportunidade, a gente vai compartilhar com vocês. Quem vai ver, quem sai levando a preciosa semente, andando e chorando, vai voltar com alegria. Vai voltar. Quantas vezes a gente ia para Campo Grande, saindo daqui com caixa nas costas, caixa de som, amplificador, não sei mais o que, e vai a gente, saía de Ubatiba, vinha a pé até a pracinha, pegava um ônibus, ia para o Rio, dali para o Campo Grande, para pregar o Evangelho lá, para falar de Jesus lá. Vimos muita coisa, Deus nos livrou muito. Quantas e quantas vezes parávamos ali em Tribobó por volta de meia-noite e meia, para esperar um outro ônibus para Maricá, e às vezes o ônibus de Maricá passava por fora, assim. Aí a gente continuava cantando ali de madrugada. Canta, 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 vamos cantar. E a gente ria dessas coisas. Hoje em dia, tem tudo. Tudo. Pense, tem tudo. E a gente parece que quanto mais a gente tem, menos a gente faz. Nos dias do apóstolo Paulo, as diligências, os correios, eram carruagens que você dava aqui, agora vai. E a carruagem levava um tempão para chegar do outro lado. Quem aqui já falou com alguém que está no Japão? Já falou? Aí, quanta gente? Você pode falar com quem você quiser, via internet. E aí, meu filho, como é que você está? Estou bem. Estou achando você meio abatido. O que está vendo? Zilmar, a mãe conhece o filho pelo olho. Você olha assim, ó, o que está vendo? Por quê? Não, está tudo bem. Não está, eu conheço você. O nosso Deus nos conhece. E Ele sabe que se você der esse próximo passo, a sua vida vai saltar, vai pular de alegria. A sua alegria será completa. Eu quero te convidar a se tornar um discípulo de Jesus, abrindo mão de coisas pelas excelentes que vão ser reveladas. 1 Coríntios 2,9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você ama o Senhor? Tem coisas extraordinárias preparadas para você, guardadas por você. Veja o que o apóstolo Paulo disse no final da sua vida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo estava bem próximo de sua partida, mas ele sabia, pelo Espírito Santo,
que a coroa estava aguardada para ele, estava guardada no céu, viva, imaculada, incorruptível e eterna, a coroa que ele estava aguardando. O discípulo de Jesus aguarda o céu por vir e não a glória desse mundo, os prazeres desse mundo. O discípulo olha para cima, Isaías 65, 19 a 19, pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro e de tristeza. Você crê nessa promessa? Os discípulos veem com expectativa aquilo que está por vir da parte de Deus e não se perde no meio de tanta oferta e de tantas coisas desta vida. Mas pastor, esse texto fala da glória de Israel. Pois é, eu e você, discípulos de Jesus, fomos ligados à aliança de Deus com Abraão por meio da nossa fé em Jesus. Nós somos em Cristo, pela fé, herdeiros de todas as coisas. Apocalipse 21, vejam, então vi um novo céu. Você pode ficar em pé? Você vai ler forte comigo. Você vai ler forte comigo. Por que o tecladista sempre some? Vamos ler juntos. Então vi um novo céu. Vamos lá com brado? Com brado. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. O vencedor herdará todas essas coisas. Queridos, vamos combater esse bom combate. Não vamos ficar no raso, não. Vem aí as águas profundas. Vem aí o mover do trono de Deus. Deus vai fazer uma obra tremenda, mas você precisa abrir o seu coração, entender a mensagem e viver pela fé. Quem se sacrificar por amor a Jesus herdará todas as promessas eternas, mas quem o rejeitar perderá tudo, pois tudo sem Deus é nada. Pouco hoje com Deus é tudo e eternamente. Aleluia. Queridos, nós lemos com empolgação dos versos 1 ao 7, mas o verso 8 vai dizer assim: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo,
que arde com enxofre. Esta é a segunda morte.